Vamos orar. Pai, Tu és o oleiro, e se realmente não moldares nossas vidas com Tuas próprias mãos e Teu poder infinito, nós seremos como um barro disforme, Senhor Pai, não importa quantos sermões nós ouvirmos. Nada mudará, Senhor Pai, se Tu não tomar, Senhor Deus, do Teu poder infinito, através da Tua palavra, e realmente com Tuas mãos esculpir em nós o que Tu queres. Não, Senhor Pai, temos nenhuma esperança de que o homem pode ouvir por si só a Sua palavra, e então, Senhor Pai, ó Deus, experimentar, Senhor Pai, ó Deus, os efeitos transformadores inexoráveis, ó Deus, da regeneração, que são imparáveis até o Teu propósito estar cumprido. Então, nesta manhã, Senhor Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que temos a palavra diante de nós, temos uma mente, temos um coração, e sabemos, Senhor Pai, que a palavra, apesar de ser a expressão de quem Tu és, Senhor Pai, revelada a nós em Teu Filho, ó Deus, nós não podemos ir na direção, Senhor Pai, que Te glorifica, a não ser que Tu não nos conduza, Senhor Pai, com o Seu braço forte, como tirou, Senhor Pai, Israel do Egito. Que nós possamos, Senhor Pai, traspassar nesta manhã parte do deserto, Senhor Pai, parte de mares, todas as coisas, Senhor Pai, que seriam impossíveis, Senhor Deus, porque o Evangelho, Senhor Pai, é o Teu poder agindo em nós. Haja nesta manhã, por graça e misericórdia e amor do Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje, nós temos falado sobre Davi, e eu ia falar sobre Davi e Saul naquela passagem onde você tem uma anatomia da inveja e como isso é destrutivo. E íamos seguir à noite, mas esses dias eu estou com um problema complicado na coluna, né? Cervical, e mexer com o braço, tal, essas coisas complicadas. E eu já tinha algo adiantado, e vou por esse caminho hoje de manhã e à noite. Então retomamos depois. O que o Evangelho faz? Né? Nós temos que sempre voltar a isso para olharmos para nossas vidas e enxergarmos o poder do Evangelho. Então, como o Evangelho molda as nossas mentes? Que necessidade nós temos de moldar as nossas mentes? A mente caída, a mente humana, fora a obra de Deus, constantemente ela manipula a realidade para defender nossas afeições defeituosas. Porque as pessoas cada vez mais gostam de um evangelho, mesmo pessoas que se desinteressadas nas verdades profundas e essenciais do evangelho, elas gostam de desassociar aquilo que elas sentem daquilo que é a salvação. Como se a salvação fosse só coisas feitas fora de nós, como de fato há coisas maravilhosas feitas fora de nós, como a justificação, mas como nós tentamos separar isso, porque a mente caída do homem natural, ela tem um propósito. Ela sabe que as afeições do coração do homem são mais. Ela sabe que o que ela sente, que os desejos, que os anseios, que os sentimentos são maus. Então a mente, ela está escravizada em constantemente manipular e defender essas afeições defeituosas e justificá-las. E é por isso que alguém pode gostar muito de um sermão, contanto que ela não perceba que aquilo está atingindo ela diretamente. A mente dela, quando percebe que a verdade de Deus está expondo afeições defeituosas dentro dela, a mente automaticamente e naturalmente começa a defender. E nós só somos salvos de verdade se o Evangelho fez o que a Bíblia promete na nossa mente e no nosso coração. E a partir disso, ele continua agindo na mente e o coração até o fim. Então, Efésios 4:18 diz assim: eles estão obscurecidos, eles quem? Todos os homens não regenerados, em seu entendimento, alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, devido à dureza do coração. Essa ligação entre mente e coração
de maneira sutil e profunda para nós distinguirmos. Então o Evangelho é uma notícia, não um conselho de algo que foi feito, que pode ser feito por nós, mas é uma notícia de algo que foi feito por nós, ao qual, pela ação soberana do Espírito Santo, você responde adequadamente, recebendo, crendo e desfrutando. A gente poderia dizer assim, se é que nós estamos falando da salvação bíblica tão distante da igreja em geral, e às vezes até do mundo, de parte da igreja mais comprometido nós esperávamos com a palavra de Deus. Então, na verdade, se você me pressionasse para dizer o que foi feito fora de você, eu diria que Cristo comprou um dom, comprou um presente para você, e o presente que Ele comprou para você foi o gozo eterno da Trindade. O gozo eterno que Ele tem no Pai, e o gozo eterno que o Pai tem nele, no Espírito. Mas a segunda coisa é que o Evangelho molda uma vida melhor. Na verdade, molda uma vida onde a lei não pode moldar absolutamente nada. E quando você tira do Evangelho o poder de moldar, você transformou o Evangelho exatamente na impotência da lei de transformar. Então o Evangelho, ele molda a vida, porque o Evangelho não traz só uma direção para nós, não aponta um dedo para nós, mas também motivação, ou seja, o que você ama e seus afetos, e isso liberta a mente, porque é exatamente porque o coração do homem ama coisas, tem afetos da escuridão, não é? A mente, ela é cativa em racionalizar esses sentimentos que nem o homem pode negar para si mesmo, que não são bons. Então, Thomas Chalmers, numa obra famosa, O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição, ele fala como o Evangelho molda o coração. E alguém, olhando a obra de Thomas Chalmers, resumiu dizendo: Deus nos molda pela adoração. É óbvio que o que a gente fez agora há pouco, cantamos juntos as belezas de Deus, necessariamente não moldou as pessoas, mas Ele molda apenas através da adoração. E por quê? Está implícito na declaração abreviada de que no Evangelho, Deus nos molda realmente, inexoravelmente, através da adoração, porque a nova afeição que está expulsando o pecado de nós, a impiedade, a idolatria, é uma afeição por Deus, não é uma afeição voltada para nós, ou voltada para simplesmente algo bom, de maneira meramente ideal, e expulsando o pecado, a impiedade, a idolatria, é uma afeição por Deus, e a afeição por Deus se manifesta em adoração. Então é óbvio que só a verdadeira adoração está nos moldando, porque ela está manifestando o fato de que realmente o Evangelho, a salvação está agindo em nós. Então o ponto principal é que Deus criou você com uma mente e com o coração. É o que nós somos de maneira preponderante. E quando o coração ele é bem servido por uma mente regenerada, ele é levado a valorizar a Deus, e então ele é levado automaticamente a ter suas afeições despertadas, novas afeições. Você vê que quando a mente cativa ao pecado, racionaliza o pecado, as afeições fluem do coração do homem para o pecado. Você pode dizer tudo do mundo, menos que ele não tem paixão pelo pecado. Então, se nós estamos argumentando agora que o objetivo final de Deus em dar a você um novo coração e uma nova mente se centraliza no ato do coração, não no ato da mente. Ou seja, a mente é o caminho pelo qual o objetivo do coração ser cheio, despertado, incendiado por afeições
A mente, então, tem que me alimentar da verdade, porque qualquer afeição que não brotando disso não é uma afeição evangélica. E o que a mente faz, e ela existe para servir a esse ato, e quando a mente corretamente serve ao coração, da maneira que Deus planejou a mente para funcionar, para abastecer nosso coração, você vê que a mente é totalmente oposta da mente do mundo, que, como nós falamos, só serve para justificar as afeições erradas. Quando alguém argumenta contra o evangelho, mesmo na igreja, quase sempre você vê que a pessoa está defendendo que as afeições delas não estão de acordo com a Bíblia. Mas ela quer encontrar uma explicação que não a deixe numa visão ruim para ela mesma. Então ela quer dizer que realmente as afeições do coração não estão lá, mas tem uma justificativa para não estar lá. Essa é a mente escravizada pelo pecado. A própria mente sabe que as afeições que estão lá, os desejos, os anseios, não são luz, mas a mente é obrigada a viver justificando isso. Então o ponto subordinado é que, por causa do pecado, nem o coração nem a mente estão fazendo o que deviam fazer. A mente só existe para informar o coração corretamente quem Deus é, para que esse coração comece a arder em afeições e deleites por Deus. Assim é com todas as criaturas que jamais pecaram, com todos os redimidos que estão já diante de Deus, e esse é o que está acontecendo no coração de todas aquelas pessoas. Mas hoje, como a gente já disse várias vezes, todo o propósito do humanismo secular é fazer as pessoas se sentirem bem. Então é óbvio que a salvação tem sido totalmente esvaziada dessa realidade para as pessoas se sentirem melhor. Tudo que as pessoas querem dizer para as pessoas é que elas estão salvas, mesmo que isso esteja muito diferente ou muito longe do que a palavra de Deus diz, do que acontece nessas duas coisas primordiais, nossa mente e nossos corações. Ou seja, quando a gente entesoura Deus no coração, através da revelação de Deus, que é absorvida por uma mente regenerada, esse entesouramento de Deus acima de todas as coisas gera afeições que vão, elas não são estáticas, né? Elas vão incandescendo, como quando você acende uma lareira, ou qualquer coisa que as brasas vão ganhando mais calor e luz, e isso só é possível através da apreensão correta da realidade. Então, hoje, muitas pessoas tendem a separar um evangelho salvador de conhecimento verdadeiro das doutrinas bíblicas. Você já está acontecendo com alguém? Doutrina é ensino. A ideia de que alguém pode crer em Deus sem doutrina é uma insensatez. Qualquer verdade sobre Deus é uma doutrina. E não há nada que uma mente regenerada mais ame do que todas as coisas sobre Deus. Todo ensino sobre Deus. E todo ensino sobre Deus é doutrina. Você pode ter doutrinas falsas ou verdadeiras, se elas são sobre Deus realmente ou se elas não são. Mas não tem como, mesmo a pessoa que está levantando várias objeções a algumas verdades do Evangelho, ela está seguindo alguma doutrina, mas ela está seguindo doutrina de homens, não é? Ou de demônios. Mas todos os homens têm a sua mente suprindo o coração com a verdade ou suprindo o coração com a mentira. Algum ensino, alguma doutrina está guiando tudo. E se você aprendesse a realidade pelo que ela realmente é, se você visse a realidade como ela realmente é, o seu coração seria inflamado. Portanto, só há uma razão de um coração não estar inflamado, é que a mente não está realmente apreendendo a realidade, não é? A realidade como ela é de fato e como cada homem terá que enfrentar um dia. Então,
o seu coração estaria sendo inflamado com essas afeições incandescentes pela realidade suprema, razão pela qual tudo existe e nós ganhamos uma mente para apreender essas coisas, ou seja, o próprio Deus. E a gente pode colocar isso de outras maneiras. O pensamento correto sobre Deus só existe por causa de uma coisa. Não é para você consertar algo lá em parte da sua vida que você acha que está dando errado. A igreja não está aqui para trazer o pensamento correto sobre Deus para você aplicar ele em determinada área, ou que parte do ensinamento correto de Deus ajuda em determinada faixa etária ou gênero. O pensamento correto sobre Deus existe por causa de sentimentos corretos sobre Deus. Não é? Sempre nessa ordem. Um conhecimento verdadeiro que gera uma afeição, um sentimento verdadeiro. Se qualquer uma dessas coisas faltam, nós não estamos falando sobre a graça ou sobre a salvação que o Evangelho traz. E dizer que pessoas assim estão salvas não ajuda elas, só as faz descansar à beira da sua própria perdição. Então, a lógica da nossa mente para aprender tudo, quando ela é liberta, a lógica é por causa do amor. O nosso raciocínio existe para que nós possamos nos regozijar em Deus. A doutrina existe para o deleite. Qualquer doutrina que não me leve ao deleite, certamente não está sendo apreendida por uma mente regenerada, funcionando corretamente. E a reflexão sobre Deus nessa manhã só existe para uma coisa: aumentar sua afeição por Deus. Qualquer outro objetivo estaria fora do escopo do que nós pretendemos e do que Deus pretende fazer naqueles que Ele salva. A tua cabeça sempre deve servir o coração. Então você percebe que o homem não regenerado, quer ele seja um cristão nominal ou não, está acontecendo exatamente o contrário. Ele tem afeições que são afeições não centradas em Deus, e nem afeições espirituais desfrutando Deus, e a mente dele tem que justificar essas afeições. Ela funciona para isso. A cabeça não está sendo a fonte daquilo que vai encandecer o coração, ela está sendo a fonte de justificação, porque o coração é frio para com Deus, ou porque o coração está centrado em tudo e não em Deus. E conhecer a verdade, então, é a única base para você admirar o Deus da verdade, desfrutar o Deus da verdade, e isso é salvação. Então nós somos chamados a pensarmos e sentirmos. Por isso que você não pode dizer que alguém está com pensamentos verdadeiros sobre Deus e não tem afeições, como as pessoas hoje insistem, né? Alguém tem pensamentos verdadeiros sobre Deus, maravilhosos, mas o coração dele não tem nenhuma das afeições: paz, alegria, deleite, gozo. Não tem. A Bíblia diz: tudo que é amável, de boa fama, se é algum louvor, se é alguma virtude. Paulo está falando do que ele pregou antes, não está falando de coisa amável, sei lá, a flor, o sol batendo nos olhos, a caridade. Ele está falando de todas aquelas coisas amáveis, maravilhosas, benditas que você vê em Cristo, no Evangelho. Ele diz: isso ocupe os vossos... E a paz de Deus, você vê, logo ele fala de uma afeição. Se essas verdades ocupam a nossa mente, e através da mente chega ao coração verdadeiramente, o caminho certo, mente e o coração, então a paz de Deus que excede todo entendimento. Então o diabo, ele tem muitos pensamentos verdadeiros sobre Deus, mas nenhum deles está servindo ao coração do diabo. O coração do diabo não está sendo servido corretamente pela sua mente, para que o seu coração ame a Deus, veja beleza em Deus, se deleite em Deus. Então você vê que os pensamentos corretos que o diabo tem sobre Deus ou sobre Cristo não estão fazendo nada nele, exatamente por ele ser um ser caído e abandonado por Deus. Portanto, o pensamento correto sobre Deus do diabo é diabólico. O pensamento correto sobre as verdades sobre Deus em Cristo não são
bons porque estão corretos. Não é? Você vê que um pensamento, para ser bom, para quem tem ele em sua mente, só é se ele leva a afeições corretas a respeito de Deus. Se ele não leva, é exatamente o que acontece com o diabo. Não importa quão certo o pensamento do diabo seja, ou quão factual seja o pensamento, ainda assim ele é o diabo. Ele não tem alegria, ele não tem uma paz, ele não tem uma visão cheia de gozo, ele não tem uma esperança da glória, ele não tem um deleite em Deus, ele não consegue ver beleza nos pensamentos factuais e verdadeiros. Por isso é óbvio que não há nenhuma afeição no seu coração, e mesmo os pensamentos corretos que ele tem sobre Deus estão errados. Ou seja, tudo é abortado. O pensamento certo é abortado porque ele não atinge o objetivo. Deus só nos deu uma mente para ter pensamentos corretos, e ele nos regenera, nos dá uma nova mente, com o objetivo final de que nós, criados agora de novo, recriados, que o nosso coração exploda em afeições para com ele. Não há nenhuma outra evidência de que a verdade foi conhecida por mim, a não ser assim. Porque se eu conheço a verdade da maneira que o diabo conhece, que não afeta as suas afeições, as afeições do seu coração, nem muda, né, elas no coração dele, eu estou na mesma situação que ele, ainda que eu fosse a pessoa capaz de explicar e crer factualmente em todas as doutrinas e verdades sobre o Evangelho. E é para o oposto disso que nós fomos feitos e fomos salvos. A mente, quando está servindo corretamente ao coração, ela inexoravelmente vai levar a afeições verdadeiras sobre Deus. Então a mente e o coração estão trabalhando juntos para um propósito. Sempre que ou a mente ou o coração, mesmo que você ache que supostamente estão fazendo coisas certas, não trabalham junto para esse propósito, então, na verdade, a mente e o coração continuam sendo a mesma mente e coração com o qual o homem nasceu no mundo. E ao dizer isso, eu estou ciente daquilo que a gente viu, o texto que nós lemos em Efésios 4,18, que diz: eles estão obscurecidos em seu entendimento, alienados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles. Aí Paulo diz o porquê, diz que devido à dureza do seu coração, aqui, em vez de a mente estar servindo ao coração, está acontecendo uma coisa muito estranha no sentido oposto. A dureza do coração está levando sua mente a ser entenebrecida. A sua mente é escuridão, e a razão que Paulo dá é uma razão oposta, porque o coração é duro, e isso é verdade. E quando a gente diz que a mente é que deve servir ao coração, mas a gente encontra um problema, que o coração está fazendo a mente estar na escuridão, por causa das afeições pecaminosas do coração. Você parece que está indo num caminho oposto, mas não são opostos. Não é? O ponto de Paulo é que eles não são opostos. Há uma relação recíproca o tempo todo entre a função da mente pensando, e a função do coração sentindo sobre Deus. Há uma relação, e essa relação é recíproca. Não é que suas falhas, quando o coração deixa de ser duro e inflexível, não é? Eu me torno tenro, não é? Para Cristo, sensível à beleza de Cristo, ao contrário da dureza. Isso liberta a mente de ter que defender os meus sentimentos enganosos. Ou seja, quando Deus vai libertar a mente para que ela comece a ser aquilo que alimenta o coração, primeiro, Ele faz algo no coração que o torna sensível a Cristo, de tal maneira que a mente para da sua necessidade de se defender das afeições do coração, de defender as afeições enganosas. E estando livre disso, a mente realmente está livre para ser o que Deus determinou que ela fosse. Quando uma mente, por causa de um coração duro,
ela recebe, não é, todas as afeições do coração e percebe todas as afeições do coração não centradas em Cristo, não se deleitando em Cristo, ela entra no modo de defesa, não é? Ela entra no modo de justificar porque as minhas afeições não são o que deviam ser. O que quase todas as pessoas, quando estão falando sobre a salvação, querendo colocar ela meramente no campo de crer em algumas coisas certas, porque ela está vendo que não há afeições nela correspondente, a mente entra em estado de defesa como a do mundo, como um advogado dessas afeições falsas que há no coração humano. Então, sim, quando nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus, o nosso coração é substituído de um coração de pedra para um coração de carne, que está vivo para o valor infinito de Deus. Um coração que vê, sente a pressão por ele ser macio, dessa beleza, responde, e a mente é maravilhosamente liberta de todos os enganos, que é o que ela usava para justificar a falta de afeições verdadeiras sobre Deus em nós. Então todos os homens estão agora usando suas mentes para justificar a maldade que eles mesmos veem dentro de nós. E a mente só é libertada disso quando o coração é mudado. E ele se torna sensível a Cristo, e a mente perde a razão de justificar ou defender as afeições contrárias a Deus. Então, para quê? Nós alcançamos o objetivo que a mente agora se tornou o pináculo. Depois que o coração é mudado, a mente está livre. É assim que Deus liberta a mente. Ela está livre de ter que justificar as minhas afeições não centradas em Deus. Então ela está livre a partir de agora para receber mais e mais da verdade e incendiar mais o coração, que deixa a mente mais livre de defender qualquer afeição em mim que não honre Deus. E você vê que esse processo é crescente, é virtuoso, porque a mente e o coração foram libertos. E na relação recíproca, a mente é libertada com um propósito, para poder continuar alimentando o coração com a verdade, que é, na verdade, o combustível com que a vida verdadeiramente regenerada funciona. Não é? A verdade no coração, no motor da vida, sendo transformado em afeições contínuas. É isso que leva à obediência, porque está levando ao deleite em Deus, ao gozo em Deus, e é isso que faz tudo funcionar sem a lei. Não é? Você não está sendo santificado pela lei, não está sendo levado para a lei, você está num mundo totalmente novo do Evangelho. E é por isso que a mente existe para servir a afeição, todas as afeições centradas em Deus, que devem ser inflamadas. E é por isso que nós meditamos, pregamos, estudamos. Então o que eu quero dizer é que quando a mente é libertada pela transformação do coração, da dureza para a sensibilidade, porque o coração é transformado assim, ela então, de maneira recíproca ao que o coração está fazendo, que está atingindo ela poderosamente, realiza o trabalho que ela foi feito para fazer, que é jogar gasolina nas afeições centradas em Deus em nossos corações. Combustível. E a gente pode olhar um texto que realmente aponta fortemente para essa direção, e está em Lucas, é um texto muito conhecido. Um escriba faz uma pergunta a Jesus, não é? E Jesus traz a pergunta para ele de novo. Jesus responde, ele tem que admitir que aquela resposta é correta, e isso nos dá uma anatomia de como o Evangelho age em nós. Então, em Lucas é melhor, porque ele é colocado de uma forma diferente dos outros sinóticos, não é? Para enfatizar um ponto específico, importante para nós.
E o texto diz: amarás o Senhor teu Deus, ex holis cardia sou, no original. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ex holis cardia sou, e em holi de psique, ou seja, com toda a sua alma. Esse é um texto conhecido, né? E em holi teiscos sou, com toda a sua força. E em holi de dianoia sou, com toda a sua mente. Então você vê que só uma das frases, a primeira, a preposição não é igual à das outras no original, aqui no grego. Há uma preposição para força, alma e mente. E uma preposição diferente para o coração, de todo o coração. Na construção em português fica tudo igual. Se a gente pudesse parafrasear, então, está dizendo: você deve amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com a ajuda, a assistência, a força que flui de toda a sua força, toda a sua mente e toda a sua alma, servindo o coração do qual flui o amor a Deus. Então, você ama a Deus de todo o coração, sendo o coração servido por toda a força, toda a sua mente e toda a sua alma. Essas coisas servindo ao coração para que lá no coração o amor a Deus se torne intranscendente. Então, o que Lucas quer é que a gente entenda que, ao usar essa preposição diferente, todas as coisas estão auxiliando o coração para amar Deus assim. Então, se você perguntasse o que significa amar a Deus com toda a minha mente, eu não diria pense pensamentos corretos, porque pensar pensamentos corretos não é amar a Deus. Como eu disse, o diabo pensa pensamentos corretos sobre Deus. Então, amar a Deus com toda a sua mente não é pense pensamentos sempre corretos sobre Deus e você vai estar amando a Deus com a sua mente. Essa não poderia ser a resposta. Não é? Muita gente diz isso. Como é que eu amo Deus com toda a minha mente? Pensando pensamentos corretos sobre Deus. Mas não, muitas pessoas pensam corretamente sobre Deus, mas não estão amando Deus com toda a sua mente. Não é? O que nós diríamos e o que a Bíblia diz é: use sua mente para alimentar seu coração por uma paixão infinita por Deus, por amor a Deus, por deleite a Deus. Quando a minha mente, em vez de ser usada para introjetar humanismo secular, opiniões humanas, ou as minhas próprias opiniões, que também são humanas, quando a minha mente faz isso, ainda que eu tenha junto com ela, em outro lugar, pensamentos corretos sobre Deus, eu não posso amar Deus de toda a minha mente, porque a minha mente não está servindo ao meu coração para eu amar a Deus, para que o coração exploda de maneira correta, verdadeira e única de amor a Deus. A minha mente está sendo abastecida com muitas coisas que fazem o amor a Deus ser corrompido, ser falso. Então você vê, amar a Deus com toda a nossa mente é simplesmente amar a Deus com toda a nossa mente é simplesmente alimentar a nossa mente, alimentar o coração para que ele tenha as afeições corretas. Desculpa. Para com Deus. Quando a mente faz isso, eu estou amando Deus com toda a minha mente. E é uma maneira de usar a mente para alimentar seu coração com paixão por Deus, e é uma maneira de você usar a mente que é um desperdício, porque os pensamentos que você está pensando não fazem você amar mais a Deus, mas menos. Não é? Então, a verdade permanece. O propósito de Deus para você atingir e para que você chegue ao clímax final não é o pensamento correto sobre ele, mas é o pensamento correto que leve às afeições corretas por ele. E o pensamento correto sobre ele é um serviço ao coração, para o coração realmente amar e desfrutar Deus. Quando a mente funciona assim, nós estamos amando Deus com toda a nossa mente, porque ela está servindo corretamente
ao coração, que é o órgão da afeição por Deus. É o órgão onde todas aquelas afeições espirituais brotam, crescem, ou seja, se tornam cada vez mais altas as chamas dessas afeições, desse amor. Então sua mente e seu coração só podem fazer isso se a mente funcionar no serviço do coração corretamente. Enquanto sua mente sentada, você sentado aí, mesmo que você ouça um sermão e sua mente comece a perceber que o que o sermão diz e o que você sente não está compatível, e sua mente começa a criar justificações para o coração não ter a afeição correta, então essa mente não está funcionando como uma mente regenerada. Você é salvo pelo Evangelho e moldado pelo Evangelho dessa forma. Então, há 3 maneiras pelas quais sua mente é moldada pelo Evangelho. E se ela não é moldada pelo Evangelho, nada dos pensamentos corretos que você pode ter a respeito de Deus são prova de salvação nenhuma. Não é? Primeiro, a primeira maneira pela qual a mente é moldada pelo Evangelho, e os sermões não serão um desperdício, a leitura da Bíblia não será um desperdício, e nenhuma dessas coisas será um mero desperdício, é como ela é moldada pelo Evangelho. Visto que o Evangelho envolve a objetividade de um Deus fora de você, não é? De um Deus verdadeiro que agiu na história, que é o Evangelho, e visto que isso que Deus fez envolve o quê? Historicidade, não é? De um Cristo fora de você na história, que nasceu em Belém há 2000 anos atrás. Não é uma história que acontece dentro de você, fora de você. E visto que isso envolve eventos visíveis e tangíveis como crucificação, ressurreição, e uma vez que envolve articulações de frases que precisam ser interpretadas e ouvidas, como ele morreu pelos nossos pecados, como ele morreu para a nossa propiciação. Portanto, o Evangelho exige que a mente não seja um órgão criador. O Evangelho, como eu disse, por ser uma notícia, ele exige que a sua mente não seja um órgão criador, se é uma mente que está sendo moldada pelo Evangelho. Se a sua mente acha que pode ela mesma ter um insight sobre Jesus, um insight sobre o Evangelho, um insight sobre o que é certo, então essa mente não está sendo moldada pelo Evangelho. A primeira coisa que uma mente moldada pelo Evangelho percebe é que ela não é um órgão criador. Ela não vive de pensamentos, ideias próprias a respeito de absolutamente nada a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Ou seja, ela não é uma mente que traz a realidade para fora de si mesma. Ela funciona porque ela foi sendo moldada pelo Evangelho, sendo obra do Espírito Santo na regeneração. Ela sabe que ela é só um órgão receptor, que ela se submete às realidades objetivas, históricas, visíveis, audíveis, doutrinárias, construídas totalmente fora de nós. Não houve nenhuma contribuição da minha própria mente para nenhuma dessas coisas. É para isso que a mente serve, a mente que está sendo moldada pelo Evangelho. Essa é um apelo apaixonado para que você seja objetivo, nunca subjetivo, nunca traga a sua opinião para o Evangelho, o que você sente. A respeito disso, isso não é a mente evangélica. A mente evangélica, ela sempre é receptora do que Deus disse. Mas e se isso vai deixar eu me sentindo assim, ou aquela pessoa se sentindo assim, ou aquela lá sentindo isso? Isso não faz a menor diferença para a mente moldada pelo Evangelho. Ela é receptora, ela não é criadora. Isso é muito contracultural em qualquer lugar do planeta hoje, e eu acho que grandemente na igreja, e quem sabe aqui também. Essa é a primeira coisa pela qual o Evangelho molda a nossa mente. Pela própria natureza do Evangelho, tendo um Deus objetivo, que existe eternamente e tem um plano eterno, para o qual eu não fui consultado quando foi feito.
E tendo um Cristo histórico que nasceu há 2000 anos atrás, viveu uma crucificação visível e palpável e uma ressurreição visível e palpável por testemunhas, exige que a mente lide com isso. Então, a mente regenerada nunca é criadora. Ela nunca tira nada de si mesma sobre o Evangelho, a verdade de Deus e como tudo devia ser, inclusive minhas afeições e meus sentimentos. Ela lida simplesmente com a realidade de Deus. E uma mente que não está em contato com essa realidade está fora de contato com a realidade. Assim é a mente do mundo todo e do mundo todo que estiver dentro da igreja. Então essa é a marca da mente moldada pelo Evangelho. Ela não contribui com nada. Ela é receptora. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é o que Deus fez. Eu não trago nada. Minha mente não contribui. E, em segundo lugar, o Evangelho molda a nossa mente ao libertar a mente do auto-engano, que nós já nascemos com ele. E o que é isso? Porque essas coisas às vezes ficam muito vagas, né? O Evangelho ele molda a mente ao libertar do auto-engano, da escravidão que distorce por causa da autoexaltação e autopreservação. Se é dito algo sobre a salvação que eu não vejo nas minhas afeições, a mente natural tende, na mesma hora, a encontrar uma justificativa por eu não ter aquilo, em vez de receber o golpe daquela realidade. Em Cristo, todos os poderes destrutivos da minha maldade acabaram, foram tratados. E eu não posso ser destruído pela minha maldade se eu estou apegado a Cristo. Ou seja, se eu realmente estou em Cristo, a maldade que ainda permanece em mim não pode me destruir. Finalmente. Com isso, por causa da obra dele atribuída a mim, o Evangelho fornece um resultado absolutamente certo da minha glória final. Que efeito isso tem se isso é verdade? Minha maldade não pode me destruir. Minha identidade é emergente como uma nova pessoa, se eu sou uma nova criatura, é garantida para ser supremamente gloriosa algum dia. Ser a perfeita imagem de Cristo. Ser, como o C.S. Lewis disse, você, o cristão mais comum que você vê, se você visse ele glorificado hoje, você aqui ainda no estado que você está, a sua primeira inclinação seria adorar aquele ser magnífico. Então, já que isso é o que o Evangelho fez por nós, e já que nós temos essa garantia, há uma liberdade em quem realmente é salvo e regenerado, porque a mente fica maravilhosamente livre de ter que reprimir constantemente minha maldade. Quando a pregação, quando a meditação bíblica, quando Deus mostra uma maldade em mim, a minha mente não se põe em estado de defesa. Eu sei que aquilo não me condena. E é porque condena é que sempre eu encontro uma explicação, porque eu não quero ser condenado. Mesmo um homem natural, Deus revelou ele o suficiente, então ele está sempre em modo de defesa. A mente agora, se ela realmente é moldada pelo Evangelho, ela está livre de ter que reprimir e se levantar contra qualquer coisa má apontada em mim, para que eu me sinta bem, ou para que eu sinta que Deus está por mim. Então agora, só alguém livre assim pode lidar com a maldade em si mesmo. Como, por exemplo, eu ia pregar sobre Saul e o texto fala sobre como a inveja o devorou. Quando um filho de Deus realmente ouve sobre a inveja, ele pode realmente olhar para a inveja nele. Ele não entra em modo de defesa, de justificativas. Por quê? Porque ele sabe que aquilo nele não o condena. Então ele pode lidar com o mal nele. Você só não pode lidar com o mal em você e entra em estado de defesa porque você sente, de alguma forma, a
percepção e a admissão daquilo em você, de alguma maneira, vai te prejudicar. Ou vai fazer você ter uma imagem distorcida de você mesmo, ou as outras pessoas. Então você começa a racionalizar. Então é simplesmente maravilhoso. O Evangelho molda a minha mente, libertando minha mente de toda a necessidade de fugir da verdade autoincriminatória. Grande parte do que eu ouço num sermão, ou do que eu vou meditar na Bíblia, vai ser autoincriminador, se o que eu estou sentindo não está de acordo. O homem natural, na mesma hora, a mente, que é escrava, ela não é livre. Ela começa a justificar aquilo, para que eu não sinta a minha maldade, porque eu não tenho como lidar com isso. Já a mente mudada pelo Evangelho, a característica dela, e você pode então aferir, é que quando ela encontra algo nela, no seu coração, nas suas afeições, que não está de acordo, em vez de ela entrar em modo de defesa, porque ela sabe que nenhuma dessas coisas irá condenar, ela pode realmente expor aquilo, como Davi faz, por exemplo, por todo canto, e ser então realmente curado, ser realmente transformado. Todos aqueles problemas não estão lá anos depois, porque eles foram sendo, cada vez que eles foram sendo ouvidos, em vez de eu os defender, as minhas afeições que não glorificavam a Deus, a mente formada pelo Evangelho me diz que não há condenação, portanto, não há nenhuma razão para me fingir. Se a minha mente continuar nesse modo de defesa, ela só vai mostrar finalmente que ela é uma mente natural. É uma mente que não está formada pelo Evangelho, porque o Evangelho me libertaria exatamente para poder lidar com todas essas coisas. E é assim que o processo de santificação funciona. Se eu não tenho que resolver isso, além da supressão, que é o que o homem faz, tendo conhecido Deus como Deus, eles reprimiram essa verdade no coração, porque eles precisavam se defender, porque precisam defender suas consciências de acusá-los. Essa é a marca da mente natural, não é? Então minha mente, naturalmente, ela é muito hábil em me defender falsamente, e esse não é o uso correto da mente. Essa não é uma marca de uma mente regenerada. Ela muito facilmente defende as minhas afeições erradas. Hoje, quase sempre que as pessoas estão lutando para dizer quem é salvo, elas estão fazendo exatamente isso. Elas estão defendendo as afeições erradas, incompatíveis com o Evangelho que as pessoas têm, ou elas têm. Em vez de elas se fossem moldadas pelo Evangelho, elas vão ver essas afeições como são pecaminosas, desonram Deus, não glorificam. Em vez de simplesmente eu falar que a salvação é algo que não lida com isso, ou seja, não me dá uma nova mente, nem um novo coração, eu lido com isso com a palavra de Deus, que é uma espada para me lidar com isso em mim mesmo. E aqui está a terceira maneira pela qual o Evangelho molda a minha mente, a tua mente, se nós somos regenerados. O Espírito Santo toma a declaração objetiva do Evangelho, que nós estamos fazendo hoje, articulado com palavras, né, e faz desse Evangelho misteriosamente, milagrosamente, como nós não podemos compreender, ele faz o milagre da regeneração. Então 1 Pedro 1,23 diz assim: vocês nasceram de novo pela palavra viva e permanente de Deus, que é o Evangelho que nós pregamos a vocês. Então qual foi a palavra que o Espírito Santo usou para me regenerar? O Evangelho que nós pregamos a vocês. Então aqui está esse Evangelho objetivo, algo que, como a gente viu na primeira marca, não tem nada da minha contribuição, não é? O Evangelho objetivo, proposicionalmente declarado sobre eventos históricos, sobre o plano eterno de Deus, sobre o que Deus fez, nada que surgiu na minha mente, que eu mesmo pensei, ou que eu mesmo senti, não é articulado com a mente, com a boca, e o Espírito Santo, ao nos levar a articular a verdade em nossas mentes e levá-la até o nosso coração, fazendo essa obra soberana e misteriosa, ele cria um novo ser através do Evangelho, que é o homem salvo, que é essa nova mente, esse novo coração em funcionamento. Então aqui está o ponto sobre como isso molda a mente.
A mente está engajada como o órgão que ela é, né? Ela percebe, ela articula esse evangelho que então serve à regeneração, que é o material com o qual o Espírito Santo trabalha misteriosamente para nos regenerar, que é o nosso renascimento, o renascimento de uma pessoa que é antes apaixonada pelo pecado e agora suas afeições são voltadas para o oposto disso, que é Cristo, que é a luz do mundo. Ele já não considera mais nada esse coração, através dessas informações que estão chegando por essa nova mente, nada em Cristo mais chato, desinteressante, não é? Tudo em Cristo acende algo dentro dele, tudo em Cristo acende uma afeição, várias afeições, que apesar de não estar em estágio final e nem igual em cada filho de Deus, está lá e está crescendo, aquelas chamas, aqueles focos de chamas que são essas afeições. E esse terceiro ponto nos levou de novo ao princípio, né? A mente agarrando, articulando e absorvendo ou pregando o evangelho, está se tornando um instrumento pelo qual o coração é continuamente incendiado através da regeneração para afeições crescentes para com Deus. É tão triste você resumir, você reduzir toda essa grandiosidade do que o evangelho faz na mente e no coração a simplesmente crer em determinadas coisas. A gente pode resumir essas três maneiras pelas quais o evangelho molda a mente. O evangelho faz a mente servir à realidade objetiva, que é Deus e o que ele faz, e o que ele fez, né, e o que ele planejou. E sendo essa a realidade objetiva que a mente começa a lidar, relacionando todas as coisas com a sua realidade última. E o evangelho ele molda a mente, fazendo com que a mente sirva à verdade, mesmo quando a verdade é autoincriminatória. O evangelho faz com que a mente moldada pelo evangelho, mesmo quando o que é pregado é autoincriminatório, ou seja, está me incriminando, está apontando coisas em mim que não devem estar lá, a nova mente não entra em estado de defesa. Por isso é estranho quando a gente sempre ouve alguém dizer assim: mas o sermão foi para mim, falou comigo, porque na verdade a mente regenerada ela está sempre ouvindo a verdade tantas vezes autoincriminatória, e a mente, em vez de encontrar uma razão de defesa daquilo que a verdade está falando, que me autoincrimina, ela está de acordo, não é? Porque como ela foi formada pelo evangelho, ela sabe que nenhuma condenação há, então ela pode lidar com aquilo que desonra a Deus, em vez de fingir que aquilo que desonra a Deus está lá. Como as afeições dela são voltadas para Deus, a afeição dela é voltada contra o que desonra a Deus. Portanto, a verdade incriminatória, em vez de passar a ser uma ameaça, passa a ser um deleite para mim. O evangelho então molda a minha mente, forçando, em terceiro lugar, a servir meu coração, sendo que a mente é o órgão de articulação. Ela não cria nada, mas ela que recebe a verdade. E o Espírito Santo usa isso para despertar cada vez mais a beleza de Deus no coração. Nós podemos dizer que essa, na verdade, é a anatomia, quando Paulo diz que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. E a gente pode dar alguns exemplos, né, no pouco tempo que nós temos, olhando para o Novo Testamento, de como a mente é crucial. Como se a mente não é moldada pelo evangelho, o coração não é moldado pelo evangelho. Mas também, se o coração não foi tirado do seu estado de dureza, a mente sempre vai estar num estado de defesa, de autodefesa. E de qualquer ponto o cara vai amar o evangelho, porque ele acha que está falando com a igreja, porque acha que está falando com o mundo, que está falando com o irmão. Mas sempre que ele sentir que a verdade é autoincriminatória, ele entra em estado de defesa. Isso é a marca da mente não regenerada. Então, há algumas amostras disso. Por exemplo,
zelo de acordo com o conhecimento. Em Romanos 10, 1 e 2, Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por eles, quem? Seus parentes judeus. Não era parente, como a gente chama parente, né? Todos os judeus que eram da mesma raça que ele, né? Do mesmo povo que ele. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por eles, seus parentes judeus, é que eles sejam salvos. Presto-lhes testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não segundo a verdade, não segundo o entendimento. Eu acho que esse verso aqui, ele é tão cheio de amor e tão cheio de honestidade. Para você amar pessoas que abraçam, por exemplo, um falso evangelho, você não precisa dizer que elas estão salvas. Amar pessoas que abraçam um falso evangelho, que não tem sua fé baseada na verdade somente, amar elas não é dizer que elas estão salvas. Paulo ama muito essas pessoas. Ele diz: eu desejo de todo o meu coração e oro a Deus para que eles sejam salvos. Por quê? Porque eu dou testemunho de que eles têm um zelo por Deus, mas não segundo a verdade. Isso quer dizer o quê? Aqui estão alguns corações de seus companheiros, né, judeus, que são, entre aspas, apaixonados por Deus. De alguma maneira, eles têm um zelo por Deus, Paulo diz, mas eles estão indo para o inferno. Paulo ora e sente um desejo ardente que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos, mesmo com esse zelo que Paulo diz ver neles. Nós tenderíamos a dizer: nós amamos Deus, nós estamos vendo um zelo por Deus ali, não é segundo a verdade, mas de alguma maneira está salvo. Não é isso que Paulo faz. Ele diz: olha, eu oro, eu choro, eu clamo, eu faria qualquer coisa para eles serem salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm um zelo por Deus, mas não segundo a verdade. Então eles são pecadores indo para o inferno, estão perdidos. A mente deles e o coração deles não foi moldado pelo Evangelho. Eles não estão em contato com a realidade. E fora do contato com a realidade, eles têm um zelo por Deus, mas isso não deixa eles numa situação melhor. E nós sabemos disso porque no versículo 1 ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e oração a Deus por eles é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com mentes que estão interpretando a realidade como ela é, ou seja, uma mente formada, né, pelo Evangelho, moldada pelo Evangelho. Ou seja, eles não entendem a verdade. O zelo por Deus deles não os salva. São ignorantes da justiça de Deus, ou seja, de toda a obra de salvação apenas pela graça, pelas doutrinas da graça que Deus faz no homem sem a contribuição do homem. Sendo ignorantes da justiça de Deus, eles estão procurando estabelecer uma justiça, que na verdade é uma justiça própria, Paulo diz. Então eles estão perdidos, independente de qual paixão, entre aspas, eles possam ter por Deus. Viver orando e lendo a Bíblia, como eles vivem. Estão perdidos. O ponto aqui é que, se a mente não serve ao coração corretamente, levando ao coração verdade, sem nenhuma contribuição da mente, somente a verdade do Evangelho, toda a verdade do Evangelho, o coração pode até ter afeições, supostamente por Deus, mas são afeições infernais, porque não são afeições produzidas pela verdade. Isso é incrível, horrível, mas verdade. Amar aquelas pessoas que passavam tanto tempo com a Bíblia e orando, Paulo, ao amar elas, não disse que de qualquer maneira, como elas tinham um certo zelo por Deus, elas estavam salvas. Isso não é amar as pessoas. Se Paulo dissesse que de alguma maneira eles estavam salvos, deixaria eles sem serem confrontados continuamente pelo Evangelho, na esperança de que o Espírito Santo fizesse sua obra soberana, se assim ele quisesse. Então, fale com todos os homens, não é, que professam Cristo de alguma forma e que não conhecem o Evangelho. Você não os ama dizendo que eles estão salvos, independente da verdade que eles não conhecem. Nosso planeta é um planeta religioso, não é? Sempre será, e esse é o número 1. Não é? Deixe sua mente servir ao zelo
trazendo a verdade sobre o Evangelho na fornalha, porque qualquer zelo por Deus no coração, que não foi produzido pela verdade do Evangelho na mente, não é salvador. Não importa o zelo que a pessoa tem, não pode nem se ela morrer por causa do seu zelo por Deus. Nada disso é salvador. Então, tem que estar de acordo com o conhecimento, porque qualquer zelo por Deus que não é de acordo com o Evangelho somente é fruto do orgulho. Eles acabaram estabelecendo, Paulo disse, uma justiça própria, em vez da justiça que vem de Deus. É isso que acontece. Quanto mais zelosos, e quanto mais eles orassem mais, lessem mais a Bíblia, fizessem mais prosélitos, mais orgulhosos eles eram. Você vê que o efeito é uma justiça própria, nunca a justiça que vem apenas do Evangelho ou da cruz. Em segundo lugar, Deus faz todas essas coisas através da nossa mente, através do que nós estamos fazendo aqui hoje. Em 2 Timóteo 2,7, Paulo diz assim: pense no que eu te ensinei, ou pense no que eu digo, Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Então, está aqui uma ordem de Paulo para que todos vocês, e para mim, para todos nós, sem exceção, pense no que eu digo. Por quê? Porque o Senhor vai dar entendimento. Isso aqui é incrível, notável, porque quantas pessoas você conhece que talvez digam: olha, pensar, isso é o que conta. Pensando você encontra a verdade, mas não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Não é? O texto de Paulo diz: pense e Ele vai dar entendimento. Não é o teu pensamento que vai chegar a grandes conclusões. Não é o teu pensamento que resolve a equação. Não é? Ele é que dá o entendimento. Não foi o seu pensamento que finalmente descobre. Há apenas uma enorme clivagem em muitas igrejas e na vida de muitas pessoas, os pensadores e os que sentem. Há uma separação. Pessoas que sentem e pessoas que pensam. Nós tentamos passar a nossa vida toda dizendo às pessoas que elas não podem e não devem separar isso. Pessoas que sentem e pessoas que pensam. Pense sobre o que eu digo, diz Paulo, e o próprio Senhor, de maneira sobrenatural, opera dentro de vocês o entendimento verdadeiro, ou seja, a recepção verdadeira que gera aquelas afeições verdadeiras através do Evangelho. Então, não se limite a pensar. Pensar não é a chave. Você não vai compreender e ter aquelas afeições simplesmente porque você pensou e chegou ao pensamento correto. Pensar é o caminho, mas a chave para isso está no céu. O Senhor dá um entendimento, ou seja, o Espírito Santo faz isso, e Ele pode fechar sua mente enquanto você pensa, ou abrir sua mente enquanto você pensa. O Senhor dá, fica evidente, mas não dá sem pensar. Ou seja, alguém pode pensar e nunca chegar ao conhecimento da verdade, mas nunca alguém vai chegar ao conhecimento da verdade sem pensar. Nunca ninguém vai ser salvo sem compreender o Evangelho. Você não pode crer no que você não compreende, e nem pode ser salvo pelo que você não entende, porque dizer que creu em algo que eu não compreendi ou que eu não sei é simplesmente querer agradar as pessoas, não é? Ou enganar a mim mesmo. Se eu não entendi algo, eu não posso dizer que creio naquilo, algo que eu nem sei, não consigo entender. Então, o Senhor dá ou o Senhor não dá. Só pensar não vai levar alguém à verdade, mas Deus nunca dá sem a mente pensar e pensar corretamente a verdade de Deus. Então pense no que eu digo e Deus te dará um entendimento. Se você faz, agora tudo ficou estranhamente próximo dos cristãos do nosso dia. Há cristãos que fazem yoga, não é? Eu acho uma coisa muito triste, não é? Infelizmente, essas menores coisas ofendem pessoas que se dizem cristãs, porque elas fazem todas as coisas simplesmente porque elas fazem, não é? E você vai a essas aulas e acha que não há dimensão religiosa nessa coisa de pernas cruzadas e cabeça oca, esvaziar a cabeça.
deixar a cabeça livre de todo pensamento para alcançar alguma coisa. Esvaziar a cabeça não é a maneira que o Senhor dá. Não há nada que Deus faça por nós através de esvaziarmos nossa mente. Não é. O Senhor dá aos pensadores que abrem a Bíblia e dizem: ó Deus, o que isso significa? Transforme essa verdade em uma verdade, uma realidade. Eu não quero só saber que há uma alegria indizível e cheia de glória em Ti. Eu quero alegria indizível e cheia de glória. Eu não quero só saber que Tu se deleita em Teu Filho por toda a eternidade e que nele há riqueza e sem fim. Eu quero ver as riquezas, eu quero experimentar, eu quero me deleitar nelas. Ó Deus, o que significa isso? Em vez de eu olhar uma passagem incriminatória e tentar me defender dela, eu digo: o que significa isso? O que significa o que eu estou sentindo em relação a isso? Eu preciso ser mudado através disso. Ajude-me a ver o que essas palavras significam de maneira transformadora. Eu vou estudar com todas as minhas forças. Eu vou querer conhecer corretamente tudo que Tu ensinaste sobre isso. Mas eu preciso de Ti. Então pense no que eu te disse, escrevi, e Deus vai te dar entendimento. E em terceiro lugar, o nosso coração abre-se apenas através da mente. Por isso Paulo disse dos seus irmãos que orava por eles, porque eles tinham um zelo por Deus, mas não pela verdade. Orava para que eles fossem salvos, porque eles estavam perdidos. Em Atos 17, 2, 3 diz assim: Paulo entrou na sinagoga, como era seu costume, e nos 3 sábados ele discutiu com eles, enquanto explicava e provava nas Escrituras que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Paulo está fazendo o que aqui, queridos? Está explicando, está raciocinando com eles, está provando, está mostrando para eles a verdade. Ele está engajado com o quê? Paulo está engajado com o órgão da sua mente em direção à mente das outras pessoas. Com o quê? Com um conteúdo racional. E não com algo que fizesse elas sentir algo, com um conteúdo racional. E ele sabe, porque foi ele que nos ensinou. Ele, Paulo, está fazendo isso, está provando, está explicando, está mostrando. Mas Paulo sabe, porque ele é a fonte que nos ensina sobre isso, que ele está falando com pessoas mortas em delitos e pecados. Então você poderia dizer, e ele mesmo: Paulo, para que você está ensinando essas pessoas, provando, mostrando na palavra, mostrando racionalmente como a verdade está aqui? Por que você faz isso? Você disse que elas estão mortas em delitos e pecados, o seu coração é insensato, escureceu, que elas não podem ver a verdade, estão mortos. Paulo sabe que a mente da carne não pode receber as coisas do Espírito, foi ele que nos ensinou. Ele sabe que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz da beleza de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Ele que ensinou isso, 2 Coríntios, que o Deus desse mundo cegou eles não podem ver. Ele sabe de tudo isso, e ele ainda continua falando com argumentos racionais, frases do Antigo Testamento, tentando persuadi-los razoavelmente de que Cristo devia realmente sofrer, morrer e ressuscitar. Agora, por que Paulo está fazendo isso? Porque Deus ordenou que a mente servisse ao coração. É o que Deus ordenou. É como Deus ordenou as coisas. Quando Paulo, no capítulo anterior, se aproximou de Lídia, que foi salva, você se lembra, né, de como foi? Diz assim em Atos 16, 14: o Senhor abriu o coração de Lídia para dar atenção ao que estava sendo dito a ela, para entender. Não ela está morta, ela tem a mente da carne, o Deus desse mundo cegou ela, então não adianta nada falar, porque o que adianta você falar com zumbis? O que adianta você falar com gente morta? Não adianta nada, é inútil. Então nós não vamos falar. Porque como mortos podem ouvir? Podem ouvir. Quando Jesus falou Lázaro sai para fora, ele estava falando como morto. Não é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho olha para os mortos e diz: viva, saia para fora.
Em nome de Jesus Cristo, levante-se e anda. O Evangelho faz isso. É por isso que ele é o poder de Deus. Sai para fora. E Lídia saiu. Mas não, você vê, não é porque Jesus estava falando com o morto que ele falou qualquer coisa, blá 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 blá, que é o morto mesmo, não ouve nada. Ele falou algo racional, algo, uma ordem clara, saia para fora. É óbvio que o morto não pode ouvir palavras racionalmente bem articuladas e responder, mas ainda assim são palavras articuladas racionalmente que são ditas. Então, as palavras racionais e os argumentos que Paulo estava usando são usados pelo soberano Espírito para abrir o coração, para dar atenção e para ser transformado por aquilo quando alguém do lado não está sendo. Então, Jesus não falou um encanto para Lázaro sair do túmulo. Não falou uma palavra estranha, encantada para ele ressuscitar. Falou palavras que todos podiam entender. Mas ainda assim ele estava falando com alguém morto. Saia para fora. As próprias palavras se tornam os meios pelos quais os mortos vivem. A palavra de Jesus, saia para fora, foi o meio pelo qual Lázaro viveu. O ponto é que a mente, ao construir o significado da história e da cruz e do evangelho, como Paulo estava fazendo com aquelas pessoas, a mente, ao articular isso em frases que podem ser compreendidas por todos os homens, as doutrinas sendo articuladas de maneira clara, racional e lógica, irrefutáveis, podem ser compreendidas pelo cérebro humano, e elas se tornam um instrumento do Espírito. Se elas não se tornarem, elas não farão nada. Como eu falar, saia para fora para o morto. Eu ainda falei, ainda foi racional, ainda foi uma frase articulada corretamente, mas não há ação do Espírito Santo, não há o poder sobrenatural. Mas quando nós pregamos assim, como estamos tentando fazer agora, Deus ressuscita os mortos. Ele dá olho aos cegos, ele dá ouvidos e salva pecadores para que tenham uma afeição ardente por Jesus. E só isso é salvação. Ou seja, saber que palavras são verdadeiras não fazem nada, a não ser que Lázaro saia para fora. E Jesus assume que nós vamos usar o que Paulo está usando, a lógica. Não é? Esse é o argumento. Aqui está o pano de fundo para isso. Né? Alguns podem colocar que o pensamento hebraico, ou seja, o pensamento dos escritos do Velho Testamento, são antagônicos ao pensamento helenístico, ao pensamento grego. Não é? Que há um conflito entre eles. Você deve abandonar um para você ter o outro. Então é comum dizer que o pensamento helenístico, racional, silogismos, ele é ruim, e o pensamento hebraico seria bom, não é? Porque o pensamento hebraico é totalmente separado, estranho ao pensamento aristotélico, platônico, não é? E o pensamento nativo da Bíblia é o pensamento hebraico, e essas coisas são ditas, mas isso não fazia um sentido, não é? Jesus diz assim em Lucas 12, 54 e 57. Ele disse à multidão: quando vocês virem uma nuvem subindo no oeste, vocês imediatamente dirão: vem chuva. E assim acontece. E quando você vê o vento sul soprar, você diz: haverá um calor escaldante amanhã. E assim acontece. Ele está dizendo: vocês têm uma mente muito lógica. Vocês perceberam que há uma lógica nas coisas. A mente de vocês funciona direito. Esse é o pensamento helenístico. Né? Aí, depois que ele diz isso, vocês quando vê a nuvem vindo do oeste, vocês dizem: vai ter chuva amanhã, vento, vai ser complicado. Ele está falando isso na beira do mar. Era muito importante os pescadores saberem se iam sair com o barco ou não. Se ia ter tempestade ou tempo bom. Né? E ele diz: quando vocês vê o vento sul soprando, aquele vento vindo do sul, vocês sabem, haverá calor escaldante amanhã, tempo bom. Não é? E isso acontece. E ele diz: seus hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência do céu e da terra, porque você não sabe interpretar o tempo presente. Ou seja, vocês, como você vê na nossa cultura o tempo todo, não são... Vocês usam a racionalidade para tudo que interessa. É só quando isso contraria afeições escuras, né? Afeições
das trevas no coração de vocês, é que vocês começam, a mente de vocês não funciona bem. Quando vocês vão aplicar a Bíblia para a igreja, vocês aplicam ela direito. Quando vocês vão aplicar a Bíblia para o irmãozinho, para o pastor, você aplica direito, mas na tua vida você não está aplicando. Hipócrita, é o que ele está dizendo. O que significa? Ele está dizendo o seguinte: você usa a lógica aristotélica todos os dias em sua vida, mas você não vai lidar com essa lógica quando a verdade está falando com você. A lógica aristotélica, ela é construída sobre silogismos, não é? Todos os homens são mortais. Platão é um homem, Platão é mortal. É a lógica, não é? Isso é ocidental, estranho à Bíblia? É óbvio que não, porque isso é a lógica. Você acorda de manhã, Jesus diz, e você vê subindo a nuvem vindo do oeste. Essa é a premissa número 1 do seu silogismo. A premissa número 2 é que sempre que vem a nuvem do oeste, chove, venta e vem um tempo ruim. Então, a conclusão, na parte 3, é que amanhã a gente não deve sair de barco. Ou seja, é a lógica. Isso não é ocidental, não é helenístico, não é aristotélico, isso é humano. O ser humano só não usa a sua mente direito porque paixões fazem ele abandonar a lógica. Este é o cérebro que Deus nos deu. Uma pessoa consegue aplicar a verdade a todo mundo, menos a si mesma, não é porque a sua mente não funciona, quando é no caso dela. É óbvio que sentimentos que ela sente, afeições, escravizaram a mente a ter que justificar aquilo nelas. Porque é uma mente não moldada pelo Evangelho, nem um coração moldado pelo Evangelho. Então ele ficou realmente, Jesus, irritado, porque eu sei o que ele está falando, de repente ele fala: hipócritas, vocês são lógicos, a mente de vocês funciona, são hipócritas, fazendo inferências com silogismo e uma lógica clara. Vocês sabem que não devem sair por mar da Galileia amanhã, como aqui, né, a gente, quando o vento está sudoeste, a gente fala, é frente fria. Quando vem no norte, a gente sabe, é só chuva de verão, é chuva forte, mas vai passar. É a mesma coisa. Você tem a premissa 1, você sabe que a premissa 2 é que todos os dias que a nuvem vem do oeste, traz chuva. Então, a premissa 3 é que você não vai sair de barco amanhã. É lógico. Então, é extremamente irritante como Jesus respondeu, quando as pessoas despejam um pensamento estranho à lógica para justificar uma doutrina que ela não gosta. Ela não está vendo nenhum problema lógico, ela não gosta. E à medida que o coração não tem prazer naquela verdade de Deus, a mente dela começa a funcionar para escrava daquela feição, justifique. E ela está brincando com a verdade a partir disso. Em quinto lugar, há as maneiras dissimuladas que fluem disso. Em Mateus 21, 23, você vê como a mente, então, não moldada pelo Evangelho, funciona aqui. Isso é tão relevante para nós, para todos nós, como nós conversamos com as pessoas, como nós respondemos perguntas e como nós lidamos com a maneira com que a gente responde a verdade. A Bíblia diz: quando ele entrou no templo, o sumo sacerdote e os anciãos do povo aproximaram-se dele enquanto ele ensinava. E disseram para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para ficar ensinando e fazendo o que você faz? Jesus respondeu assim: vou fazer a vocês uma pergunta, e se vocês me responderem com que autoridade, se vocês me responderem, eu vou responder a vocês com que autoridade eu ensino e faço essas coisas. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo um teste. Eu acho que todos nós devemos fazer esse teste, não só conosco mesmo, mas com tudo. Jesus está fazendo um teste para ver se eles são o tipo de pessoa com quem ele está disposto a conversar, a responder. Há muitas perguntas que as pessoas fazem que eu não estou disposto a responder, porque eu percebo que elas não estão interessadas nas coisas de Deus. Elas querem justificar algo nelas. Elas já têm o seu próprio caminho. Elas só estão buscando, de pastor em pastor, o que vai concordar com elas. Elas vão sempre
já, se receberem respostas que não querem, elas estão só querendo algo que não é a verdade. Portanto, por que eu gastaria meu tempo debatendo, tentando explicar a alguém assim? Jesus não vai responder a pessoas assim. Nem eu devia. Quando alguém tem uma pergunta só porque quer gerar um debate, ela já tem uma posição. Ela levanta uma pergunta porque ela quer levantar o debate, ou então colocar a posição dela para você. Simplesmente eu não quero participar, não participo de conversas assim. Nem respondo perguntas assim. É o que Jesus está dizendo. Isso nos livra de debates inúteis, e qualquer pergunta que alguém tenha que não seja interessada em ter o seu coração conformado à beleza das afeições que fluem da contemplação de Cristo. Isso é importante. Você quer ser o tipo de pessoa a quem Jesus responde? Você quer ser o tipo de pessoa que Jesus está pronto a dar uma resposta? Ou você quer ser o tipo de pessoa que Jesus diz: eu não vou falar nada com você, vou deixar você com a sua mente, com o seu próprio caminho? Essa é a pior coisa que a gente pode ouvir de Jesus. Então esse é o texto que dirá se Deus vai responder você ou não. Ou, por exemplo, é o texto que eu uso para saber se eu vou conversar com alguém sobre um assunto ou não, se eu vou responder ou não. Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta, e se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço isso. Senão eu não vou dizer, porque vocês não merecem. Não há nenhum propósito bom pelo qual eu conversasse ou debatesse com vocês. O batismo de João, de onde veio? Do céu ou do homem? E eles discutiram entre eles, foram para um canto. E eles disseram: olha, se nós dissermos que é do céu, ele nos dirá: por que então você não acreditou nele? Mas se nós dissermos do homem, temos medo da multidão, porque todos eles acham que João Batista era um profeta. O que eles estão fazendo? Eles estão usando a mente da maneira racional. Eles estão pensando: se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se o vento viesse do oeste, no outro dia vai ter chuva. Se vem do sul, vai ter tempo bom. Eles estão fazendo a mesma coisa. Estão usando a mente de maneira lógica, que interessa a eles. Eles estão usando seus cérebros. E a gente tem que admitir que eles são caras afiados. Eles não estão errados. Eles não estão errados nas conclusões que eles chegam. Se nós falarmos isso, ele vai falar isso. Se nós falarmos isso aqui, ele vai falar essa outra coisa aqui. Eles estão vendo que resposta cada coisa que eles dissessem ia ter. Eles estão tentando se sair melhor possível. E eles estão usando o cérebro. Então, se dissermos isso, então ele vai nos pegar, dizendo: então por que vocês não acreditaram? Ou então, se nós respondemos, ele vai dizer para nós, a gente vai ficar numa situação difícil, ele pode ser até agredido pela multidão, porque eles acham que João Batista é um profeta. Então, a outra alternativa era ficar sobre o risco físico ou sobre o risco do seu ego. Porque se Jesus dissesse: então por que vocês não creram? Então o ego deles ia ser ferido. Vocês sabiam que era verdade, vocês não creram. Ou, fisicamente, eles estariam em risco. E seu ego também, porque a multidão ia começar a ver eles de uma outra maneira. Então eles dizem: é perigoso. Nós não queremos que nosso ego seja exposto, e nem queremos ficar exposto à multidão. Nós amamos nossa carne e nós amamos nosso ego, e nós não vamos responder algo que atinja a nossa carne ou atinja o nosso ego. Então vamos usar nossos cérebros para saber como vamos sair melhor disso. Isso aqui é política. Quase sempre quando perguntam a um pastor, quando o pastor pensa: se eu responder isso, essa pessoa vai ficar triste. Se eu falar isso, ela vai achar que aquele parente dela morreu sem Cristo. Se eu falar isso, ela vai achar isso. Isso é política. Isso não é a verdade de Deus. Essas pessoas estão sendo políticas. Se nós respondemos isso, ele vai dizer aquilo. Essas pessoas estão se lixando para a verdade. Elas querem proteger o ego delas e a aparência delas diante da multidão. A maioria das perguntas que são feitas a nós, as pessoas já sabem a resposta, como essas pessoas já sabiam quando perguntaram a Jesus. O interesse delas não é a santidade. Elas só querem se sair bem com o seu ego, se sentirem bem, ou se livrar de qualquer coisa que vai machucá-las. Então eles responderam a Jesus assim: não sabemos. É óbvio que a gente sabe, pelo que eles estavam discutindo, que eles sabiam muito bem. Mas eles responderam o que era mais conveniente: política. E Jesus disse: também não vou discutir com vocês sobre nada. Não vou dar resposta nenhuma. Eu não tenho nada com vocês.
Eu não vou perder nenhum tempo falando nada para vocês. Jesus está dizendo o seguinte: eu odeio que vocês usem o dom que o meu Pai deu a vocês de um cérebro lógico. Ele agindo com zero interesse pela verdade, agindo só para proteger o ego de vocês, agindo só para proteger a visão que a multidão tem de vocês. Zero, apenas ego e carne. Então eu não discuto com vocês. Se você alguma vez quer saber se Deus vai te responder, veja como a sua mente está funcionando. Quando alguém me faz uma pergunta, é isso que eu vejo. Se eu vejo que aquele interesse é esse, eu não tenho por que responder. Jesus não responderia, nem eu. Eu não tenho por que debater. Jesus não debateria, nem eu. Se você perguntar, existe uma declaração bíblica sobre a alternativa a isso? Quando alguém me diz assim, olha, tem alguma coisa na Bíblia que eu possa fazer isso, ou então que eu não possa fazer aquilo, essa pessoa não está interessada na verdade. Você quer escapar dos problemas do ego ou dos problemas pessoais que aquilo pode trazer. Existe uma alternativa? Eu vou ler uma bela alternativa para isso. E eu amo o apóstolo Paulo, né? Custou a vida dele ser realmente alguém moldado pelo Evangelho. Ele responde a isso em 2 Coríntios 4:2. Renunciamos aos caminhos vergonhosos e dissimulados. Nos recusamos a praticar astúcia ou adulterar a palavra de Deus. Mas por uma declaração aberta da verdade, nos recomendaríamos a consciência de todos à vista de Deus. Paulo diz, nunca vou usar as palavras de maneira a proteger-me. Nunca vou dar um jeito na verdade para as pessoas gostarem. Ele diz isso, nós renunciamos aos caminhos vergonhosos e dissimulados, nos recusamos a praticar astúcia ou adulterar a palavra de Deus. Me recuso, é isso. A gente pode dizer, ó Senhor, faça acontecer assim, Jardim da Luz. Que essa sala esteja cheia de pessoas que renunciaram todas as formas vergonhosas e dissimuladas de usar a palavra e o cérebro, ao responder às pessoas, ao encarar os problemas dentro de nós, porque Deus não vai nos responder. Que entende o Evangelho perfeitamente, menos quando lhe custa algo no ego. Que entende o Evangelho perfeitamente aplicado a outros, menos a si mesmo. Não levo essas pessoas a sério, não levo pessoas assim a sério. Grande parte das pessoas que me fazem pergunta na internet, em qualquer lugar, não levo elas a sério. Jesus não respondeu àqueles homens. Eles não estavam fazendo aquela pergunta porque eles queriam saber algo verdadeiramente transformador. Eles usavam a mente para proteger seu ego, se sentir mal, diminuído, ou para estar bem com o mundo, a cultura, a multidão. O cérebro pode ser muito mal utilizado, ainda sendo uma grande bênção de Deus, porque você vê que eles eram lógicos, estava funcionando direito. Mas quando a mente não é moldada pelo Evangelho, e o coração também não é, o bom cérebro, e o coração, ele pode produzir afeições, só que são afeições falsas. Você vê que os judeus acreditavam em Deus, liam a Bíblia o tempo todo, e tinham um zelo por Deus, uma afeição, mas era infernal, eles estavam perdidos. Ele não iria falar com ele, Jesus. E se você quer que Jesus não fale contigo, vá a ele com perguntas assim, querendo se justificar, querendo proteger seu ego. Vá à Bíblia assim, a Bíblia não vai ter nada para dizer para você, Jesus não vai ter nada para dizer para você, nem o Espírito de Deus. Comece a ser astuto, comece a usar seu cérebro de maneira dissimulada, comece a querer aplicar na vida real o humanismo secular. Comece assim e Deus não tem mais nada para dizer para você. Jesus não disse nada a esses homens, disse, nem eu vou responder a vocês. Assunto encerrado. Vocês vão ficar na escuridão de vocês. E por fim, nas cartas, Paulo
ele 13 vezes faz uma pergunta que a gente resolveria grande parte dos problemas se nós fizéssemos. Ele diz: vocês não sabem? Vocês não leram? Você vê que Jesus faz a mesma coisa. Quando os judeus perguntam assim: como eu devia fazer a respeito do casamento? Ele diz: vocês não leram? Por que vocês estão perguntando a respeito disso? Não estão tentando encontrar saídas? Paulo sempre faz essa pergunta. 1 Coríntios 3,16. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Olha só, eu tenho um problema que, na verdade, um problema na área sexual, que não sei o quê. Paulo diz assim: você não sabe que você é templo do Espírito Santo? É razoável. Você realmente precisa conversar com alguém durante 2 horas a respeito disso? Você não sabe o que Deus disse a respeito disso? O que você quer? Que alguém diga algo que facilite as coisas para você? Você acha a verdade de Deus autoincriminadora demais? É isso que Paulo responde. Você não sabe que o seu corpo é um templo do Espírito? Você sabe. Por quê? Ele diz em 1 Coríntios 6,3: vocês não sabem que nós julgaremos. Você não consegue aplicar a verdade de Deus a nada. Clara como ela é, óbvio que racionalmente você já entendeu. Você não sabe que nós vamos julgar os anjos? 1 Coríntios 5,6. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês não sabem que não podem controlar o pecado? Vocês não sabem que um pouquinho dele não vai? Vocês não sabem que se você deixar um pouquinho de engano junto com a verdade, o engano vai levedar? Você não sabe que se você falar assim: essa doutrina aqui não é essencial, aquela não é essencial, vou ficar só com essa e com vários enganos. Você não sabe que isso tudo é engano, que o fermento vai levedar tudo. 1 Coríntios 6,9. Vocês não sabem que a injustiça não herdará o reino de Deus? Que a graça faz exatamente o que a lei não podia fazer, nos levando cada vez mais a Cristo, a sua beleza, criando afeições, nos fazendo viver para Ele. 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta se torna um com ela? Tem uma dúvida sobre uma coisa aqui. Paulo diz: você não sabe que aquele que se une com a prostituta se torna um com ela? Você não sabe? O que ele está dizendo? A questão é que se você soubesse, saberia como agir. Se você sabe como devia agir. Não venha falar como se você não soubesse. Ou então, você sabe, mas apenas como o diabo sabe. O diabo sabe tudo que é certo, tudo que é errado e todas as afeições, mas ele não tem. Mas se você soubesse, por uma mente regenerada, que foi livre de viver para autodefender as paixões erradas do coração, então você sabia como deve agir a respeito disso, na prática, porque o evangelho que mudou a mente, mudou o coração, deu poder para viver. Se você soubesse, faria diferença em sua vida. Tudo que não faz diferença em sua vida, você realmente não sabe evangelicamente. Se o sermão de hoje não fizer nada na sua vida, você não sabe essas verdades evangelicamente. Se você soubesse, faria diferença em sua vida. E você está agindo como se não soubesse. Então, o conhecimento de algo verdadeiramente vai impedi-lo, vai moldá-lo. É assim que Deus nos molda. Quando a gente canta "molde teu filho em mim", às vezes as pessoas ficam numa viagem de misticismo, imaginando mãos fazendo alguma coisa. Ele nos molda através da sua palavra, do seu espírito. Isso não é incrível? É incrível para mim que Paulo use o conhecimento com tanta força para dizer: isso muda a maneira como você se comporta, a maneira como você sente, a maneira como você vive. E isso muda você, porque isso não toca só sua mente, quando é o evangelho moldando a mente. O evangelho que molda a mente, molda o coração, da onde saem as afeições, desejos, prazeres, deleites, ódios, enfim, muda o seu coração. Pensar corretamente, conhecer a verdade, são cruciais para valorizar a verdade e, é óbvio, cruciais para viver a verdade, porque viver a verdade é
a resposta em afeições do coração à verdade que entrou pela mente, moldada pelo Evangelho. E aqui está o fim, não é? A Bíblia é um livro, nós chamamos isso de palavra de Deus. A palavra de Deus não está vindo por insights na minha mente, não, ela existe objetivamente fora de mim, contendo a verdade. Por isso que nunca, as pessoas assim, qual é a sua posição sobre isso? As pessoas acham que realmente a posição de todos nós molda a verdade. Ou então, eu já disse muitas vezes aqui, a pessoa assim, e se isso tivesse acontecendo com seu filho? E daí? E daí? E se todos os seus filhos, pais, mãe, parentes, forem todos perdidos? E daí? O Evangelho não ia mudar. Eu poderia mudar para fingir que eles são salvos, mas eu só mostraria que eu também sou perdido. Porque o Evangelho, a verdade de Deus, existe objetivamente fora de mim, fora dos meus filhos, fora da minha esposa e fora de todos vocês, por mais que eu os ame. Jesus Cristo veio ao mundo como a verdade. Ele é a verdade, ele existe eternamente. Ele existe eternamente antes de Josemar existir. Portanto, a verdade não tem nada a ver com a minha existência, nem das pessoas que eu amo. Paulo amava os seus parentes, mas a verdade continuava sendo que eles estavam perdidos. Então nós aprendemos aqui que quando ele terminou o seu trabalho e retornou, ele deixou para trás os apóstolos, que se tornaram o fundamento da igreja, o alicerce. Ninguém mais bota nada depois que o Novo Testamento fechou, porque aquele é o alicerce. Depois você constrói em cima do alicerce a casa. Você não faz outro alicerce, outro alicerce, outro alicerce. Os apóstolos são o alicerce, é a palavra final, a revelação final de Deus vem em seu Filho e em seu Filho através dos apóstolos. E agora nós temos a palavra de Deus em um livro. Deus não tinha que fazer assim, queridos. Deus não tinha que fazer assim. Deus podia fazer em vídeos. Deus podia fazer em internet. Ele poderia ter... Você diz assim, como ele faria pela internet, pelo vídeo? Ele podia fazer Moisés nascer na época que ele quisesse. Moisés podia nascer hoje. Não é? Ele podia fazer Jesus nascer quando já existia internet, vídeos, alta definição. Eles não nasceram naquela época que Deus pensou, vou ter que usar isso porque eles nasceram agora. Eles nasceram quando Deus quis. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, naquela época. Daquele jeito, ele podia ter feito ele nascer hoje, com a internet, com essas coisas. Ele escolheu, então, um livro, não é, inspirado, e as implicações disso historicamente mudaram o mundo, mudaram tudo. Durante toda a história, só a elite aprendia a ler, porque o povo tinha que trabalhar, não tinha que... essas coisas intelectuais. Foi o Evangelho que fez a ideia de educação universal. Todos têm que ler, todos têm que ter acesso à palavra, todos têm que poder conhecer, porque Deus deu a verdade através do mundo. Isso mudou o mundo. Isso moldou o mundo como nós conhecemos hoje. Tudo muda com o tempo, levou séculos, mas esse livro mudou tudo, deve ser lido. Efésios 3,4, Paulo diz, quando você ler a carta dele, poderá perceber minha compreensão do mistério de Cristo. Você pergunta, por que os cristãos fundaram escolas, criaram filhos, aprendendo a ler, defenderam e conseguiram finalmente educação universal? Quando você ler, você vai perceber o meu entendimento do mistério de Cristo. Porque o Espírito Santo que inspirou o livro tem zelo por usar somente esse livro para regenerar homens, para se revelar. E é assim que a mente, que agora liberta, não precisa mais viver para defender a mim mesmo da verdade auto-incriminatória contra as minhas afeições, ela está liberta para ser a fonte pela qual Deus leva a verdade no meu coração. Mas se lá no coração essa verdade não se transformar em afeições, eu ainda estou perdido. O Evangelho molda a mente e o coração, ou o Evangelho não está agindo num ser humano. Vamos ficar de pé.